Pronto. Isso, Web Rádio Petrolândia, você está ligadinho na Web Rádio Petrolândia, aqui com Assis Ramalho. Pois bem, boa tarde para todos vocês aí ligados, sejam aqui em Petrolândia, cidades vizinhas pelo Brasil e pelo mundo, porque a Web Rádio Petrolândia, ela não tem fronteiras. A Web Rádio Petrolândia que apresenta diariamente aqui, de segunda a sábado, das 6h30 às 8h30, 9 horas, o programa Acordando com as Notícias, que é aquele programa jornalístico, né, que já caiu no gosto do povão já há muito tempo, há alguns anos, que a gente leva para os ouvintes notícias locais, nacionais, regionais, internacionais, notícias do esporte, polícia, política, economia, entrevistas, enfim. Por falar em entrevista, né, esse programa Acordando com as Notícias, jornalístico, que é apresentado de manhã. Mas também a gente faz as nossas edições extraordinárias ao vivo aqui pela Web Rádio Petrolândia, em matéria para o blog de Assis Ramalho. E nesta tarde, 23 de outubro de 2019, a gente está recebendo aqui o Marconi Ferraz, ele que é diretor proprietário da pousada Solar do Lazer. Essa pousada que por algum tempo tinha um contrato com a prefeitura aqui de Petrolândia, onde dava assistência aos pacientes do TFD, tratamento fora do domicílio, e esse contrato foi rompido recentemente e, segundo as informações que a gente recebeu aqui em off, por meio do Marconi, tem uma dívida aí da prefeitura, e a prefeitura teria contratado aí uma outra empresa, que também o Marconi está alegando que seria de forma irregular. Pois bem, mas quem vai explicar tudo isso é o próprio Marconi, que está aqui. Boa tarde, Marconi, obrigado por ter comparecido aqui à Web Rádio Petrolândia e atendido ao nosso pedido. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de falar para seu público que daqui de Petrolândia, região e do mundo. Estamos aqui para... O que é que está acontecendo, Marconi? O que está acontecendo é que a gente, desde 1º de março de 2016, a gente tinha um contrato com a prefeitura e foi rompido unilateralmente antes do término da sua vigência, que era até 31 de outubro de 2019. E a gente não entendeu por quê. Passamos por 2 licitações e, no entanto, a licitação foi suspensa e a prefeitura resolveu, por um processo de dispensa, contratar a empresa que era a concorrente. No caso, esse rompimento de contrato foi quando, Marconi? Foi no dia 9 de setembro de 2019. E vocês tinham contrato até quando com a prefeitura? 31 de outubro. Então ainda falta o quê? Mais de um mês? Mais um mês, quase 2 meses. Aí a prefeitura não propôs uma renovação e já contratou? Não, ela já tinha renovado. É isso que está escrito. Ah, já tinha renovado? Já tinha renovado. A prefeitura tinha renovado o contrato com essa... Até 31 de outubro. É isso que a gente não está entendendo. 31 de outubro agora desse ano? Sim. Estava aditivado. Sim, mas no caso iria vencer esse mês já, né? Iria vencer. Mas aí a gente não entendeu por que eles fizeram uma dispensa, se ainda tinha um contrato vigente. Quer dizer, vocês foram dispensados, vamos dizer assim, rompido o contrato, ainda com o contrato em vigência, não importa se é 15 dias, se é um mês. Exatamente, você tem que ter um planejamento. Aí como foi que a prefeitura se posicionou? Disse, olha... Não, fez uma publicação no Diário Oficial, depois fez uma notificação para a nossa empresa. Eu acionei o corpo jurídico da empresa, fui aconselhado a aguardar essa notificação. A notificação que nós recebemos era divergente da publicação no Diário Oficial, era conflitante até, né? Era uma argumentação, não era plausível, né? Não só por causa disso, por outros fatores, foi que o Tribunal de Justiça deu uma liminar nos dando direito, e aí a prefeita foi intimada anteontem, né? Com relação com essa liminar, sobre o teor dessa liminar. Fala aí, prefeita, Marconi, você aqui, antes da gente entrar no ar, você me dizia que tinha algumas perguntas aí que gostaria de ouvir da prefeita. Essas perguntas você vai procurar a prefeita agora para que ela responda? Não. A prefeita parece... O que é que você queria saber desse exato momento da prefeita? Essas perguntas que eu
gostaria de fazer não é nem tanto a prefeita, a pessoa da prefeita. A gente tem que considerar que é uma pessoa, um ente público, né? Na pessoa dela, que pode ser. As perguntas por que a prefeita... perguntar a prefeitura, né? A prefeitura em geral. A prefeitura. Por que em 29 de agosto a empresa Lar do Sertanejo foi contratada se existia um contrato vigente? Né? E se essa é a segunda pergunta, né? Sem dispensa, por dispensa de licitação. Né? A segunda pergunta, essa empresa ela não tem no seu CNPJ o atestado de vigilância sanitária. Então isso é mais um agravante, porque não poderia contratar com essa falta de... Essa empresa estaria irregular. Exatamente. Mas a irregularidade não para por aqui. Vamos para a terceira pergunta. A empresa está prestando um serviço num endereço diferente da sua sede. E a outra não é filial. A outra que seria, digamos assim, que não chega também a ser um anexo, porque é numa rua distante, ela lá não tem atestado do Corpo de Bombeiro, não tem certificado de vigilância sanitária e não tem alvará de funcionamento. Inclusive, a gente já fez todo o levantamento a esse respeito. E foi contratada sem licitação? Ou teve Por licitação? dispensa, foi dispensa. Foi dispensa. Foi dispensa? Eu comuniquei isso verbalmente à prefeita, ela disse que iria até Recife para olhar isso. E, no entanto, eu não sei se fez ou se não fez. Ok, no caso... Agora, Marconi, aproveite e grava aí com o meu... Agora, Marconi, vocês esperavam que, pela licitação, para que, consequentemente, ainda pudesse renovar para 2020? Sim, nós esperávamos, embora existisse um débito, nós iríamos participar porque nós teríamos a perspectiva de receber esse débito. Né? Nós já iríamos acionar o Ministério Público no intuito de fazê-lo pressionar a Prefeitura para pagar esse débito. Né? Porque há uma prerrogativa legal que o Ministério Público só pode pressionar a bem do interesse coletivo. E uma vez que eu não tivesse mais contrato com a Prefeitura, o Ministério Público não entra. Aí eu tenho que acionar agora a Justiça. E isso demanda tempo. É por isso que eu queria continuar para poder receber o que me é devido. Está previsto licitação, não? Foram duas licitações. E aí essa pergunta é interessante, porque cabe aí várias perguntas, suscita várias perguntas. Veja como é interessante. A empresa que hoje está prestando serviço à Prefeitura de Petrolândia participou de uma licitação sozinha, mas não tinha documentação suficiente para contratar. Não tinha documentação. Meu. Não tinha. O celular fuxicou aqui. Não tinha documentação para a adjudicação. Ou seja, estava também irregular. Ela, como participou e a licitação foi fracassada, o ente público, no caso a Prefeitura, tem que abrir uma nova licitação. E foi feita. Nessa nova licitação, eu peguei o edital, a mesma empresa também pegou o edital, ou seja, duas empresas aptas a participar do certame. De repente, essa empresa entra com pedido de impugnação do edital. Ou seja, participou da mesma licitação, com o mesmo edital, e, no entanto, não impugnou, quando estava sozinha. Agora que tinha concorrência, resolveu impugnar. Entendeu? É complicado, né? Aí impugnou, aí, sem explicação, né? A explicação que eu ouvi foi que a dotação orçamentária estaria esgotada para aditivar novamente. Essa foi a explicação. Só que o meu advogado disse que essa explicação não é pertinente juridicamente, que caberia mais um aditivo e que se faria necessário uma justificativa e que isso o próprio Tribunal de Contas daria, certo? E
contratou-se essa empresa e quebrou o contrato com a nossa. Ok, agora as informações que a gente tem também, por meio da sua defesa, e até mesmo para você que falou aqui, inclusive em off, também está falando aí ao vivo, né? Certo. É que existe essa despesa de aproximadamente quanto? 800 mil. Em torno de 800 mil. Exato. Essa despesa vem rolando em quanto mês, mais ou menos? Olha, são 2 meses referentes... Há quanto tempo a sua empresa prestar serviço à prefeitura? Há quanto tempo? Eu acho que a gente está aí desde 2010, alguma coisa assim. 2010. Sempre atrasou, não? Não. Atrasava, mas a prefeitura tinha um diálogo e pedia uma certa paciência, e a gente nunca chegou a esse ponto. Né? Atrasou no máximo, se eu não me engano, parece que foi 6 meses. E aí, 6 meses, ou foi 6 ou foi 4 meses. E aí o gestor chegou para a gente e disse, olha, tem esse atraso, eu peço paciência, mas tudo vai ser regularizado. Mas aí é coisa do passado, né? Exato. Essa dívida de cerca de 800 mil reais, ela rola mais ou menos quanto tempo? Sim. São 2 meses de 2016 e o resto de 2016 para cá, 2017 para cá. Aí você diz, quanto? Era um mês atrás do outro? Não, um mês sim pagava, outro mês não pagava, eu pressionava. Se você pegar meu WhatsApp, desde essa data que eu venho pressionando, cobrando, até com documento, pedindo pagamento. No caso, essa dívida já vem do antigo gestor, né? São 2 meses do antigo gestor e todo o resto é dessa administração. Dessa administração. Exato. Que chega a cerca de 800 e poucos mil exatamente. reais. E agora, qual as medidas que serão tomadas? A gente recebeu a informação que Marconi esteve, antes de ontem, numa reunião da Câmara dos Vereadores, ao que parece foi uma reunião um pouco meio vapt-vup. Como é que foi essa reunião, Marconi? Olha, eu cheguei anteontem e por volta de meio-dia, não lembro bem o horário, eu liguei para o presidente da Câmara e pedi uma reunião com todo o corpo legislativo para tentar fazer pressionar e resolver da melhor forma possível, né? E eles marcaram para a reunião para as 17 horas daquele mesmo dia. E eu estava lá, compareci lá e dei todos os esclarecimentos e tá tudo filmado, tá tudo gravado aí no blog, né? E, enfim, foi isso que aconteceu. Okay. Agora, uma coisa que eu quero frisar é que eu pedi ao presidente da Câmara que levasse 1, 2 ou 3 pessoas do TFD, porque o objeto desse serviço é o paciente e o acompanhante. A gente tem que direcionar tudo para eles. A gente não só pode falar de atraso de pagamento, a gente não só pode falar de questão de legalidade ou ilegalidade de contrato, sem levar em consideração o paciente e o acompanhante, que é quem está sofrendo em todo esse imbróglio, está saindo prejudicado o paciente e o acompanhante. Mas quando eu ainda vou mais além, né? Não seria importante, por exemplo, a Câmara, você, por meio da Câmara, e claro que a Câmara é quem tem esse poder, fazer uma audiência no próprio auditório da Câmara, convidando, né, todos esses pacientes, ou então parte dele, claro, todos não vão comparecer, mas talvez isso aí é de interesse do paciente, porque eles é quem sabe onde a coisa aperta, né? Não seria interessante a Câmara propor uma reunião onde você estivesse, os vereadores, pacientes, no próprio auditório da Câmara? Essa ideia, Assis, é excelente, não é boa não, é muito boa. Se for avisado e divulgado com antecedência, eu tenho certeza que a grande maioria dos pacientes e acompanhantes do TFD comparecerão a essa audiência pública. Você propôs isso à Câmara? Eu já propus isso ao presidente da Câmara, o senhor Joilton, e ele disse que ia pensar, mas eu disse isso é muito importante. Inclusive eu propus nessa reunião, e aí ele não concordou. Mas a audiência pública tem que ser feita. Tem que ser feita. E eu próprio já mandei 2 ofícios para a Câmara para falar na tribuna, mas disseram que o regimento interno não permite. Mas eu queria falar na tribuna.
E aí teria que ser uma reunião privada, só com os vereadores, como foi feita, né? E nesse dia, eu sugeri... A lei não permite, não? O regimento interno dessa Câmara daqui. Eles falaram, foi? Foi. Que o regimento interno, porque eu não sou representante classista, alguma coisa assim, então eu não teria, o regimento não me dá esse direito, né? Mas uma coisa foi interessante, ao final dessa reunião que foi gravado, foi sugerido até por um vereador da situação, que deveria se chamar a gestora para debater sobre tudo isso, sobre todas essas questões e dirimir todas essas dúvidas. E nesse momento foi posto em votação se essa reunião deveria constar eu e a gestora ou somente a gestora. E foi posto em votação e venceu a proposta que deveria-se os dois estarem presentes, até porque um teria réplica e tréplica para poder sanar todas as dúvidas. Até porque eu argumentei o seguinte, gente, se ela vier, depois eu não vou ter que vir, então por que a gente não faz tudo junto? Né? E resolve isso de uma vez só. Eles concordaram. O acordo foi como? O acordo foi convidar a prefeita, ficou acertado na Câmara, na reunião, isso está gravado, que iríamos chamar a prefeita e o representante da Casa de Apoio, este que vos fala, né, para uma reunião com os vereadores. Mas aí a prefeita não concordou. Ela não concordou e eu disse, bom, então não tenho o que fazer, eu aceito, porque o que é que eu posso fazer? Né? Eu não tenho poder de veto ou de posição junto à Câmara. Então ela fez uma reunião ontem mesmo, por volta das 19 horas, com os vereadores, e o teor dessas conversas eu não tenho, até porque eu estranhei o seguinte, uma coisa boa para se frisar. A minha entrevista foi gravada, né, devidamente gravada. Essa reunião dos vereadores com a prefeita aconteceu quando? Ontem, às 19 horas. Essa com a prefeita não foi gravada, que deveria. Mas a reunião foi interna? Foi lá no gabinete eu imagino que tenha sido o mesmo local, no gabinete do presidente da Câmara, às 19 horas. E a imprensa não tem conhecimento. Pelo menos eu respondo pelo blog da Ramalho, Web Rádio Petrolândia. Quer dizer que teve uma reunião ontem? Ontem, às 19 horas. E eu tentei ligar para o mesmo blog que tinha feito, mas o telefone dele estava desligado. Eu não entendi. Então essa reunião foi assim feita sem a presença e sem a devida divulgação. Tudo é público, então não tinha necessidade de ser uma audiência sem a participação da imprensa e do público. E a imprensa é o veículo que leva a informação para o público. Eu tinha certeza, eu disse, não, eu pensei, né? Como vai ser uma entrevista e eu vou olhar, como eu olhei a minha, então eu vou ver os pontos, vou elencar os pontos que ela debater e depois eu vou questionar. Mas não houve isso. Não houve. Quero deixar bem claro aí que nesse encontro aí de Marconi com os vereadores, na reunião interna aí, foi no gabinete, foi? Foi no gabinete do presidente do Legislativo Municipal. A nossa reportagem tomou conhecimento bem próximo, né? Se a gente soubesse com antecedência, a gente tinha se programado, né? Comparecido, Só que quando chegou essa informação, a gente já estava em outro compromisso, né? Aí fica difícil. Entendeu? Então faltou também vamos dizer assim, essa antecedência de avisar a imprensa. Eu estou falando pelo blog de Assis Ramalho, Web Rádio Petrolândia. Não estou falando pela imprensa geral porque eu não sei. De repente houve um aviso para determinadas pessoas, no caso colega de imprensa, também não posso falar isso. Falo para mim, que realmente o presidente da Câmara mandou realmente um áudio no meu zap, só que eu estava na hora de estar fazendo outro serviço. Repito, se a gente tivesse recebido isso aí antes, né? Você disse que foi em torno de meio-dia que foi acertado? Foi. Eu posso precisar o horário depois olhando no meu... Não quero nem entrar muito em questão isso. Eu acho que as coisas têm que ser bem claras, né? Só isso.
Bom, eu poderia continuar aqui. Fique à vontade, Marconi. Umas perguntas, né? Essas perguntas minhas são as mesmas perguntas também desses pacientes que estão fazendo uso Uma coisa, agora, caso a a prefeitura, vamos dizer assim, você já deixou bem claro aí que essa dívida não só é com essa atual gestão, não. Né? O fuxiqueiro aqui do Marconi está tocando direto. É o telefone, é o celular. Você está aí ligadinho na web Rádio Petrolândia. A gente está aqui hoje, nesta tarde, em uma edição extraordinária, em uma entrevista extraordinária com o Marconi, ele que é o diretor-presidente da Pousada Solar do Lazer, que tinha um contrato com a prefeitura. Esse contrato foi rescindido, um contrato onde dava assistência aos pacientes do TFD. Esse contrato foi rescindido de uma forma que não foi, vamos dizer assim, da maneira que deveria ser, segundo o Marconi. Agora a pergunta que eu vou fazer agora é o seguinte, Marconi. Por favor. Caso a prefeitura pague esse em torno de R$800 mil, você ainda vai buscar outros direitos? Porque você está falando aí, acusando que a empresa atual está irregular. Ou você, não, agora bota uma pedra em cima do papel e está tudo resolvido. Olha, uma coisa que é interessante é que a gente não pode personificar nem tornar essa disputa pessoal. Mas eu acho que isso eu falo por mim, eu não posso falar pela prefeita, na pessoa da prefeita, porque trata-se de um ente público e um agente econômico. Então, essas pessoas são pessoas de direito público e não tem que ter essa aversão, né? A gente tem que... E eu também não entendi porque que a prefeita não quis sentar e conversar, né? Eu achei até estranho, porque ela é representante do povo, né? Não quis conversar onde? Nessa reunião com os vereadores. Ela levou o advogado, né? E eu propus um hangout, onde meu advogado também iria participar, porque a gente iria dirimir as dúvidas jurídicas, questionamento jurídico. E eles disseram que a gente fez uma abordagem tal que o tribunal deu a liminar com base nessa abordagem. O que eu entendo é que o tribunal é suficientemente maduro para dar essa liminar com base no que foi dito, né? E com a robustez das provas que foram apresentadas. Ok, então tem, mas em relação, ainda vou bater na mesma tecla, né? A prefeitura acertando tudo. Você quer saber se a prefeitura acertando tudo, eu ainda poderia contratar com a prefeitura? Sim. Sim, eu posso contratar, não tenho nenhuma objeção, eu quero receber o que me é devido, né? Além do que, a gente mais de 10... E participaria de uma outra licitação? Sim, eu vou participar, não tenha dúvida, eu vou participar. Se a prefeitura ou a prefeita gostar ou não gostar, eu vou participar. Aqui não tem gosto, não, porque trata-se do erário público, trata-se da administração pública, a gente tem que despersonificar. Essa nova empresa tem contrato até quando, sabe? É um termo novo aí em latim que eu aprendi, sinedi, nem sem data. Sinedi, parece. É um termo novo. Mas tudo isso vai participar da licitação, mas tem data. Agora vai ter, com essa liminar vai ter. Quer dizer que essa liminar aí essa liminar aqui impõe uma nova licitação. Ou impõe, ou a prefeitura pode nos contratar. Legalmente a prefeitura pode nos contratar. Está aqui, está na lei. A prefeitura o que não pode, e que parece que foi determinado também nessa liminar, porque é muita coisa e eu não pude ler, é que não pode mais contratar a empresa que está vigente. Porque o tribunal entendeu que houveram não uma, mas várias irregularidades. Ok, quer dizer que agora a liminar impõe que tenha uma nova licitação. Não é que ele impõe, é porque ele pode agora contratar uma outra empresa, mas a opção mais, digamos assim, mais elegante para a prefeitura é fazer uma licitação. Que a gente não entendeu porque não fez, porque a licitação que foi suspensa, ela ainda estava vigente. É outra irregularidade. Eu não entendo como, com base em que
com a fundamentação jurídica, isso também eu conversei com mais de um advogado, a prefeitura fez essas lambanças jurídicas. E caso a prefeitura renegocie, então negocie com você, né, contratando novamente, você aceitaria, vamos dizer, negociar a dívida? Sim, claro, não teria nenhuma objeção. A chateação maior que está me parecendo aqui é o seguinte, é você ter tido o contrato rescindido ainda em vigência. Em vigência, exatamente. É a maior chateação, é isso? Não, há uma coisa que eu tento até dizer, Assis, não existe chateação. O que existe é um prejuízo financeiro, né, causado por uma irregularidade jurídica. Assim, sentimento, assim, raiva, aversão, a gente tem que, como diz, agente econômico e agente público. Tem que se entender nesse sentido. Ok. Mas caso não aconteça essa licitação, vocês vão... Não, assim, se a gente vai entrar ainda juridicamente... Sim. Não, eu acho que é porque a liminar está bem fundamentada, né? Há uma determinação jurídica com relação a tudo que a prefeitura deve fazer. A prefeitura também vai ter, foi dado o prazo para a prefeitura de 5 dias para transferir... A partir de quando? A partir de, eu acho que de ontem, para transferir os pacientes para a nossa casa de apoio, 5 dias úteis. E, caso a prefeitura não cumpra essa determinação, haverá uma multa diária de R$1.000. Isso aí está escrito nos... Está escrito nos autos. Nos autos, né? Uhum. Tá bom, Marconi. Então, gostaria de agradecer a sua participação aqui. Fique à vontade se tiver algo aí que não foi comentado. Não, eu volto a reforçar a necessidade da participação dos pacientes também e acompanhantes e da imprensa como um todo de Petrolândia para tentar resolver esse imbróglio de forma transparente e justa. Certo? Isso é muito importante. Que o presidente da Câmara faça uma audiência pública, junto com todos, convide, divulgue junto aos blogs, em grupos de WhatsApp, uma audiência pública, e se quiser pode me convidar, eu virei com o meu advogado, né? E convido também a toda a imprensa para participar, para dirimir todas as dúvidas e esclarecer a população ipsiliter tudo o que aconteceu com relação a esse imbróglio, né? Tudo, né? Okay. Eu não sei se foi nesse ponto que eu falei ou se foi no outro ponto, porque a gente teve aquele interrupção. Eu tenho mais uma pergunta. Por que a Pousada Solar do Lazer não está recebendo os seus valores de forma regular? Por mais que eu venha pedindo, implorando os pagamentos, eu não tenho recebido. O que é que está havendo? É falta de dinheiro? Se é, por que não fez uma justificativa? Mas se é falta de dinheiro, por que a prefeitura contratou Luan Santana? Né? Quando eu falo Luan Santana, eu não falo o artista em si, mas toda a estrutura. A gente sabe que a prioridade hoje é saúde, habitação, saneamento básico. E contratar banda e festa deveria ser uma coisa terceiro plano. A prioridade são os pacientes. Me deixou chateado saber que a prefeitura gastou um dinheiro um pouco meio elevado e não teve. Exatamente. Isso aborrece. Isso, de fato, é até constrangedor. Né? Por que fez festa? Né? Fez festa porque está sobrando dinheiro. Se está sobrando dinheiro, por que não pagou a casa de apoio? Né? O que foi que houve? Por que não pagou? Qual a justificativa? Eu espero que isso também seja respondido pela gestora. Daí a indagação e, por que não dizer, indignação do Marconi, né, em relação às despesas que a prefeitura teve com
Quer dizer, uma coisa não está sendo contra as festas feitas pela prefeitura. Se tivesse pode pago o contrato com a pousada, estava tudo aqui, né? Exatamente, foi até bom. Eu até gosto de festa, eu gosto de festa. Na realidade, eu não sou contra a festa, mas a gente tem que elencar dentro de uma casa as prioridades. E saúde é as E prioridades. a prioridade é a saúde número 1. Ok. Agora, Marcos, só para encerrar aí, você tocou num assunto bem legal e depois você vai deixar todas essas papeladas aí. Sim, quer dizer que tem um prazo para os pacientes a partir de agora? De ontem. Até? São 5 dias úteis. Esses pacientes que estão lá no Recife, na outra casa, terão que ou voltar. aqueles que supostamente vão chegar. Sim, exatamente. Mudar-se para a nossa pousada. Nesta nova empresa aí com certeza tem pacientes que saíram da sua empresa para lá. Sim. Já devo ter alguns novos lá, mas eu acho que a maioria estava na sua empresa. Né? A maioria. É porque existe uma rotatividade muito grande. Chega diariamente da Prefeitura de Petrolândia entre 40 e 60 pacientes diariamente. Então é um rotativo. Então à medida que chega 45, 60, sai 45, 60 no final do dia. É relativo. Tem dia que é mais, tem dia que é menos, tem dia que é só 43, 45 e assim sucessivamente. A sua pousada trabalha com aproximadamente quantos funcionários, Marconi? Nós temos 12 funcionários. 12 funcionários, né? Alguns são de escala, né, e outros são diários, mas a maioria é na escala. Ok, Marconi. Então, muito obrigado mesmo por ter comparecido aqui. Eu é que agradeço a oportunidade. E fica à vontade aí para você deixar a sua mensagem final aí. Inclusive, olha para a câmera aqui e se dirija para todos os seus pacientes. Seus pacientes não, os pacientes, né? Não é seus pacientes, os pacientes. Eu, ao longo desses 10 anos, eu sou da cidade de Flores, Alto Sertão do Pajeú. Eu fiz amizade na cidade de Petrolândia mais do que na minha cidade, porque o convívio era diário. Então, a gente ajudava os pacientes como podia. E eles também nos ajudavam, né? E eu quero agradecer a todos os pacientes e dizer que vou estar sempre à disposição de vocês. A hora que vocês precisarem, podem me procurar em Recife, lá na Casa de Apoio. E como foi dito nessa reunião, eu desenvolvi um convívio com eles. E é verdade. Não só um convívio. O que aconteceu é que eu desenvolvi foi uma amizade mesmo com esse povo, né? Basta ver pelos relatos que vocês têm aí no WhatsApp, basta ver quando eu ando aqui no dia de feira, né? A gente estava junto durante muito tempo, então a gente ajudava como podia, né? Então eu quero agradecer a todos por terem sempre nos dado muito apoio. E que está esperando por eles, que em breve vocês vão receber eles lá. Mais cedo ou mais tarde a gente vai voltar a trabalhar junto. Vocês podem ter certeza disso. Eu tenho certeza absoluta disso. Vocês vão voltar para a Casa de Apoio Solar do Lazer. Podem ter certeza, gente. Ok, então tá aí. A gente bateu